Mas eu me propus, da quinta-feira passada, em abordar hoje um pouco da contra-reforma. Antes, porém, nós temos alguns dados ainda que não foi ou que não foram possíveis, dado a exiguidade do tempo, na quinta-feira passada, a gente abordar, mesmo que, como diz o poeta, in passant, só passando. Mas é necessário que nós tenhamos algumas informações a respeito de dois reformadores sobre os quais a gente não teceu nada, quase nenhum comentário. Um sobre João Calvino, que é importante na história do presbiterianismo, uma vez que nós somos chamados calvinistas, certo? E o outro, Ulrich Zwinglio, um outro também muito importante nesse movimento da reforma. Existem muitos outros. Quem quiser melhor, leia a história de Daubiné, a história religiosa do século XVI. Salvo engano, são 7 volumes. Aí você vai ter muito material sobre isso. Mas por que estudar essa história que já faz 505 anos? Tem muito a ver com a igreja hoje, tem muito a ver com a igreja evangélica e a igreja católica, de uma maneira geral, hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Há uma frase muito importante que se diz que a igreja reformada ela está em constante reforma, ou como dizem outros, a igreja reformada sempre se reforma. Se a gente fosse tirar hoje, fazer uma limpa geral de algumas coisas que tem no meio de muitas igrejas evangélicas, quiçá, talvez até a nossa, a gente ia melhorar muito. Assim como em nossa vida espiritual, nós temos que pensar nisso sempre, cada vez. Sempre a pergunta que a gente faz é essa: será que a nossa vida espiritual está boa? Será que a nossa vida espiritual está como Deus quer? Será? Será que eu estou vivendo aquilo que a palavra nos ensina a viver? Ou será que eu não estou vivendo uma vida puramente costumeira? Não é? Uma vida costumeira. Eu me acostumei ao Evangelho. Eu me acostumei à ética protestante. Existe até um livro muito importante. Esse livro é muito especial aí para os jovens, viu? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Leiam esse livro. Esse livro, viu, doutora? Já leu? Se não leu, então leia. Faça. Esqueçam, coloque, anote bem. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livro é um grande desafio e um bom estudante hoje não pode deixar de conhecer esse livro. Ele trabalha muito em cima da ética protestante, porque às vezes nós somos... Um dia eu estava fazendo curso de Direito e um conferencista foi lá no auditório e foi falar justamente sobre a ética protestante. E ele começou a malhar a ética protestante. E daqui a pouco ele foi dizer que o calvinismo, Calvino, ele era o responsável pelo capitalismo. Então nós devemos o capitalismo ao calvinismo. Aí eu fui e perguntei, onde o senhor pegou essa teoria? De onde o senhor faz essa afirmação? Porque Max Weber, inclusive nesse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele defende que a ética protestante é que nos induz ao capitalismo, porque a ética protestante faz com que nós poupemos. Por exemplo, um homem que não teme a Deus, um homem que não é protestante, ele ganha, digamos hoje, 5 mil reais, e o outro que é protestante ganha também 5 mil. Aquele outro tem uma família formada de 4 pessoas e o outro também 4 pessoas. Por que o protestante prospera e o outro não prospera? Por quê?
Está aí o indústria do capitalismo. Não, senhor. Ele protesta por causa da ética protestante. Ele não fuma, ele não bebe, ele não vive vivendo em noitadas, etc. A ética protestante, de ver esse padrão ético, moral, ele não gasta com cigarro em casa. E o que ele não gasta com cigarro, ele gasta com o quê? Ele gasta, não, ele investe em pão, em leite. Ele faz uma poupançazinha em casa. Então a poupança dá para ele comprar um terreno depois. Não é isso que Max Weber nos ensina? Aí ele disse, é o que estou afirmando. O senhor não está afirmando isso não, senhor. Com a devida vênia, o senhor não está afirmando isso. Estou dizendo, está jogando a responsabilidade do capitalismo, certo? De Adam Smith em cima do protestante. Então vale a pena ler esse livro aí. Então, a gente precisa entender um pouco os nossos reformadores para que nós entendamos a nossa ética. Entendendo a nossa ética, nós vamos entender porque é que um crente prospera e aquele que não é crente às vezes não prospera ganhando a mesma coisa. Ganhando a mesma coisa. Então, em que está a questão da prosperidade? Então, fica aqui esse conselho para os jovens, para ler esse livro, que vale a pena você ler e pensar nisso. Bom, João Calvino, francês, ele é mais velho do que Lutero, porque ele vai nascer em 1509, e a gente sabe que Lutero nasceu em 1483, e vai morrer aos 54 anos na Suíça, em 27 de 5 de 1564. Foi influenciado por Erasmo de Roterdã. Eu vou falar um pouco sobre Erasmo de Roterdã. Aqui já foi falado sobre João Wycliffe e Jean Hus e Lutero. Vocês se lembram? Quem foi Wycliffe? Quem foi Jean Hus? Está lá, pré-reforma. Por os pré-reformadores. De que o nosso irmão Frank já falou sobre isso e eu lembrei sobre isso. E ele teve uma influência muito grande de Erasmo de Roterdã. Quem foi Erasmo de Roterdã? Erasmo de Roterdã foi o maior influenciador do humanismo. Foi o expoente do humanismo. A tal ponto que depois eles tiveram uma discussão, ele e Calvino, porque o que é o humanismo? O humanismo exalta que o homem é a razão principal de todas as coisas, exalta a figura do homem. Aí vem Calvino com uma das suas principais doutrinas. Qual é uma das principais doutrinas de Calvino? Que o homem é totalmente depravado e mau. Entenda, o homem, o ser humano, viu? Então, que é totalmente depravado e mau. Ora, isso constrata perfeitamente com a filosofia humanista de Erasmo de Roterdã. Mas o humanismo tem uma influência muito grande para a reforma. Tanto de João Hus e de Wycliffe, principalmente de Lutero, a influência na vida de Calvino foi sobre fé e predestinação. Nós temos esse ponto muito importante, talvez um dos poucos grupos evangélicos ressaltam essa ideia da predestinação. E é interessante, muito interessante, porque Calvino levanta um ponto que muita gente se esconde, mas ele levanta da dupla predestinação. E aí é interessante porque o que ele diz faz sentido. Se você não é predestinado para a salvação, vai para onde? Para a perdição. É isso que ele levanta. Ora, se eu não sou predestinado para a salvação, eu sou perdido. Então, é esse ponto que ele vai levantar. Ele foi humanista, pastor, pregador, professor, escritor, estudou humanidade, literatura, teologia, latim, direito. E a maior publicação, quem tiver interesse em estudar mesmo, são as Institutas de João Calvino. A primeira tradução das Institutas
para o português, quem fez foi um pastor presbiteriano, que era professor do seminário de Campinas. Ele era um linguista. Ele fez uma tradução muito, muito difícil, porque ele fez uma tradução direto do latim para o português. E para quem não tem familiaridade como nós, né? Embora eu tenha estudado latim, mas para mim latim continua sendo latim. Mas latim é muito difícil, porque latim, além das declinações, é tudo ao contrário, às vezes na parte indireta. Só um exemplo. Vita sine mores est. Vita sine literis mor est. Quer dizer, a vida sem letras é morte. Mas está tudo ao contrário lá. Tudo ao contrário. E quando ele fez a tradução, a primeira tradução das Institutas, foi publicada pela Casa Editora Presbiteriana, então ele fez justamente aí nessa ordem. Aí quem conhece um pouquinho o espanhol, eu tinha uma coleção das Institutas em espanhol, então é bem melhor você ler em espanhol do que ler em português. Só depois, um homem chamado Sabatini Lali, pastor, quem era Sabatini Lali? Um pastor presbiteriano, cunhado de Ayrton Senna. Aí você sabe quem é Ayrton Senna, né? Então, Sabatini Lali era cunhado de Ayrton Senna. Então, um menino muito inteligente, um pastor, então ele fez uma tradução melhorada. Aí ele pegou essa Instituta de Calvino, que vem diretamente do espanhol, e botou em português. Vale a pena você ler as Institutas agora, feitas por Sabatini Lali e outros que vieram depois. É interessante que Calvino veio se converter em 1535. 1535. Destacou-se na educação, na saúde, teve influência na Suíça, na Inglaterra, na Escócia, na França e nos Estados Unidos. Isso é só uma geral, para a gente ter, como diz o povo, um gostinho, né, da reforma. E o outro foi Eurico Zwinglio. O Eurico Zwinglio é mais novo do que Lutero, menos de 3 meses, porque ele vai nascer em 1 de janeiro de 1484. Faz a comparação. Lutero nasce em 1483, entendeu? E ele vai nascer em 1484. E ele é suíço. Quem sabe o mapa mais ou menos da Europa sabe que a Suíça é pegada com a Alemanha, né? Suíça e Alemanha. Ele é líder da reforma justamente na Suíça e fundador das igrejas na Suíça. Esse homem não era doutor em Bíblia, como era Lutero. Não era. E teve uma influência muito grande também de Erasmo de Roterdã. Mas ele começou a ler a Bíblia, ele foi pároco, ele foi... Lembrem, eu quero fazer sempre questão de dizer aos irmãos, lembrem que nós estamos estudando a história da igreja cristã. Até 1517, até a reforma, nós não tínhamos igreja católica e igreja evangélica. Tínhamos igreja cristã, com todos os defeitos, seja os papas, cardeais, bispos, arcebispos, toda a hierarquia da igreja, e todo aquele acervo de santos, de idolatria, de tudo, era da igreja cristã. Aquela igreja iniciada por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos. Era a nossa igreja. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, Santo Agostinho, que é lá do século IV, ou Tomás de Aquino, que vai para a Idade Média, aí você vai dizer, olha, daqui não, esse pessoal era da igreja católica. Nada disso. Você fala dos papas, os primeiros papas e outros, até da época de Lutero. Os papas da igreja católica. Não, senhor, era da igreja cristã. Toda essa hierarquia, toda essa história é um patrimônio nosso. Como se nós tivéssemos dito, nós vamos deixar tudo para vocês. Essa história é de vocês. Não, essa é nossa história. Quando você fala em Orígenes, ou você fala em Jerônimo, ou você fala em outros pais da igreja,
tanto os patriarcas quanto os pais da igreja, é nossa história. Lembre-se que os reformadores queriam reformar a igreja, expurgar tudo o que a igreja estava vivendo de errado, o que tinha introduzido, tirar de lado tudo isso e voltar uma igreja pura de acordo com a palavra de Deus. A coisa não é tão nova, não era tão nova, meus irmãos, porque quando nós abrimos a palavra de Deus, diz, na própria palavra, já no livro de Atos, nós já vamos ver coisas que começaram a introduzir por ali. E algumas cartas, inclusive, do Novo Testamento, foram escritas para quê? Para combater heresias. Já no primeiro século, combater heresias. E daí seguiram essas heresias aí por diante. Nós estamos lá no primeiro século. História, vocês se lembram? Só lendo a Bíblia, lógico. A história de Ananias de Safira. Está lá. A história da simonia na igreja, alguém querendo comprar o poder. Por que você faz isso? Então, o que eu faço para adquirir esse poder? A simonia. E a igreja começou a usar justamente isso. O poder eclesiástico era muito, muito grande. E o acasalamento, igreja, Estado. Por exemplo, o Lutero vai ser excomungado, certo? Banido da igreja, através de quem? Do Papa, mas também do imperador. Do imperador. Ele é banido da igreja pelo Papa e condenado a herege pelo imperador. Veja o acasalamento igreja e Estado, como é perigoso quando o poder estatal manda na igreja. Ou quando a igreja começa a usar esse poder também lá fora. Bom, como eu disse, Zwinglio foi o líder da reforma na Suíça e fundador das igrejas na Suíça. Não era doutor em Bíblia. Ele começa sua reforma em 1518. Lutero começa quando? 1517. Decore assim, é fácil você decorar. Quer dizer, para mim, eu fiz isso. 17 anos antes do descobrimento do Brasil, nasceu Lutero. 17 anos depois começou a reforma. Ele começou aos 34 anos, então 1517. Ele começa em 1517, aonde? Na Alemanha. No dia 31 de outubro, ele fixa 95 teses contra o status da igreja e vai no castelo de Wittenberg, onde tem uma igreja sede, e lá fixa essas 95 teses lá. É interessante porque ele não fixa essas 95 teses em alemão, mas em latim. Ora, mas o povo era alemão e o povo não sabia latim, por que ele coloca em latim e não em alemão? Porque Lutero não queria um confronto direto com o povo. Ele queria com a liderança religiosa. Mas, logicamente, no outro dia, todo o clero já sabia das 95 teses. Então, em 1518, a gente tem sempre um paralelo, em 1518, então o Ulrico Zwinglio vai começar a sua reforma na Suíça. Aí você diz, praticamente a reforma não tinha começado ainda. Sim, ele não teve uma influência direta, teve depois, mas direta para começar a reforma na Suíça, não. E por isso ele é um grande reformador, lendo a própria palavra e vendo os desmandos e os erros da igreja. Familiariza-se com a pessoa e o pensamento humanista de Erasmo de Roterdã, de 1466. Foi capelão de soldados suíços e denunciou os abusos da igreja e defendeu a gratuidade da graça. Parece fácil, mas não era. Por quê? Por que não era fácil? Porque a igreja estava pregando o quê? As indulgências. O perdão dos pecados através da compra. Da compra. Então você comprava o perdão
através, e aí eu dizia, aí, inclusive, Tetzel e outros pregadores de indulgências diziam, você já pensou se a alma de seu pai ou de sua mãe estiver lá no purgatório e você pagar aqui, na hora que a moeda você atire na caixinha, a alma de seu pai ou sua mãe sai direto para o céu. Você não é um filho ingrato se não fizer isso? Eu vendia tudo que tinha para fazer isso, não era? Mas por que isso? Porque a igreja queria construir a famosa igreja de São Pedro. E tudo girava em torno do dinheiro. Então ele vem defender a gratuidade da graça. Não. Você não tem que comprar perdão, Deus é que concede o perdão. E ele costumava ter uma frase muito interessante de Zwinglio. Deus perdoa a quem ele quer. E perdoa gratuitamente. Ninguém pode comprar o perdão de Deus. Outra coisa que ele pregava, queria ver na hóstia. E nisso aí nós temos a herança não de Calvino, mas de Zwinglio, no sistema presbiteriano. Queria ver na hóstia não apenas um símbolo, aliás, apenas um símbolo e não o corpo de Cristo realmente presente. Porque o que a igreja pregava era que a hóstia era o corpo de Cristo tão perfeito e real quanto ele está lá no céu. Daí porque, por muito tempo, o cristianismo foi mal entendido. Se a hóstia, né, se o pão é o corpo de Cristo, tão perfeito e real quanto ele lá no céu, então nós estamos comendo o corpo de Cristo. Somos o quê? Antropófagos, né? Índios que comem os outros. Então o sangue está ali, a carne de Cristo não. E isso por muito tempo nós fomos muitas vezes alcunhados disso aí. As igrejas na Suíça tiraram logo as imagens. Em alguns lugares, com a reforma de Zwinglio, tiraram as imagens. Em 1525, algumas votaram pela reforma religiosa. Bom, irmãos, isso só para complementar o estudo de quinta-feira passada, no resumo da nossa reforma. Mas depois houve um movimento chamado Contra-Reforma. Pré-reforma, reforma, contra-reforma. Uma reação da igreja, agora sim, da igreja católica, ao avanço das igrejas protestantes. Durante o século XVI, reafirmando os dogmas católicos e o poder do Papa. A igreja não se conformou. É verdade que a própria igreja cristã tirou algumas coisas, melhorou um pouquinho, mas não tirou tudo. Aí veio o movimento contra a reforma. Contra a reforma. Se a reforma começou logo após Martinho Lutero a fixar 95 teses, e Lutero foi excomungado, considerado herege, isso desencadeou um cisma no cristianismo ocidental. Para isso, teve papel uma coisa muito importante chamada imprensa. Quem inventou a imprensa? Gutenberg. Isso vai em 1439. E a imprensa teve um valor muito grande, porque para disseminar os livros, com a imprensa foi muito mais fácil. Algumas das medidas adotadas pela igreja na Contra-Reforma foram, presta atenção, a criação do Tribunal da Santa Inquisição.
Esse tribunal, a rigor, já existia desde o século XII, mas havia deixado de funcionar. Mas quando a igreja viu que houve um movimento separatista, os protestantes de um lado e ficando a igreja católica do outro, então eles passaram a adotar o tribunal da Santa Inquisição, ou chamado Tribunal do Santo Ofício. É uma página negra na história da igreja. Porque aí muita gente foi morta, muita gente foi condenada, muita gente foi considerada herege. E tudo era feito por quem? Pelos clérigos, por arcebispos, cardeais e papas. Nós não podemos fechar os olhos, meus irmãos, que, em nome de Deus, escutem bem, em nome de Deus, a igreja comete muitas injustiças e também comete muitos pecados em nome de Deus. Porque a coisa mais fácil é você usar o poder de Deus. Você é um cardeal, você é um arcebispo, você tem um poder tremendo sobre uma região e você pode usar esse nome de Deus e toda a sua autoridade. Isso, o Tribunal da Santa Inquisição teve uma influência não somente na questão religiosa, mas uma questão também foi um atraso no desenvolvimento científico. Leiam a respeito disso, que vocês vão ver que o Tribunal da Santa Inquisição ou do Santo Ofício foi responsável, inclusive, pelo atraso científico. Muitos cientistas, Galileu Galilei que diga, né? Muitos cientistas foram condenados pela Santa Inquisição. Você não podia dizer nada que fosse diferente daquilo que a igreja pensava. Nada. Eu não quero comparar com os dias de hoje, que nós estamos vivendo a política, né? Mas você só poderia sair por a cartinha, né? Guiar pela cartinha do que da igreja. A igreja era muito poderosa. A igreja criou, como consequência do movimento da reforma também, a fundação da Companhia de Jesus. Vem com Inácio de Loyola. Isso para a propagação da fé religiosa. A defesa dos dogmas católicos. Se ela, em alguma coisa, corrigiu, ela reafirmou mais. Nossos dogmas continuam esses. Por exemplo, a infalibilidade papal. O Papa é infalível. O Papa tem todo o poder. Todo o poder. Essas ideias que surgiram da Contra-Reforma foi um problema muito sério para os reformadores. Em alguns países, se pensava até que a reforma não ia para frente. Não ia. Em que, com o desaparecimento de alguns reformadores, porque eles morreram logicamente cedo, alguns com 40 e poucos anos, outros com 60 anos, como nós vimos aqui, antigamente essa era a idade. A gente vai levantar que somente Agostinho, lá do século IV, que viu 75 anos, os demais eram 60, 40, aqui mesmo, no Brasil. Se você estudar os poetas parnasianos e o Brasil patriarcal, você vai ver que os poetas morriam com quantos anos? 35, 40, 45 anos. E até poucos anos, a média de vida do brasileiro era 50 anos. Aí foi aumentando, depois 55, depois foi para 60, depois para 65 anos, depois para 70 anos. A própria igreja presbiteriana, quando votou, por exemplo, a respeito do final da carreira pastoral para ser eleito, colocou em 70 anos, e já era muito na época, muito. Mas isso foi quando? 1950. Mas de 1950 para hoje,
Aumentou muito. Hoje a média de vida do brasileiro está em 76 anos para o homem e 78 anos por aí para as mulheres. E já se fala que vai aumentar, talvez, com os medicamentos, com tudo, até, quem sabe, para 80. E eu li um artigo recente, não tão recente, que dizia que daqui mais alguns anos, então, talvez a humanidade possa conseguir viver com 120 anos. Quase que a Rainha Elizabeth chegava aí, não era? Mas não era viver só 120 anos. Era viver 120 anos, é isso que o artigo da revista Dinâmica diz, viver 120 anos com qualidade de vida. Qualidade de vida. Porque está surgindo remédio para quanto é de coisa, e aí você consegue viver. Aí é bom viver com 120 anos com qualidade de vida. Quem sabe, assim como Moisés, né? 120 anos. Mas na época não. Então voltemos aqui. A reforma e a contra-reforma promoveram guerras religiosas na Europa. É preciso entender, meus irmãos, que esse movimento não foi um movimento pacífico e não somente religioso. Se os reformadores não tivessem o apoio dos senhores feudais, não tivessem o apoio político, não tivesse o apoio socioeconômico, possivelmente não teria vingado. Teria sido massacrado. Então, quando você trata de reforma religiosa do século XVI, tem que estar em mente, foi uma reforma religiosa, política, social e econômica. Por isso houve guerras. E não foi guerra somente da Igreja Católica contra os protestantes. Vocês se lembram, isso aí não precisa ser tão velho, tão idoso, quanto tão experiente, né? Como eu e outros aqui. Mas vocês, até recentemente, ouviram falar muito, estavam muito sobre a Irlanda. Lembram? Quem estava a história, problema da guerra na Irlanda entre católicos e protestantes. Mas era só entre católicos e protestantes? Não, era também protestantes e católicos. Não vamos nos fazer de vítimas. De vítimas. Dizer que sempre fomos perseguidos. Não, depende do grupo que manda. Depende de quem tem mais força. Se fosse fazer um movimento desse, por exemplo, nos Estados Unidos, quem é que tem mais força lá? Os protestantes. Se for na Suíça, os protestantes. Em alguns outros países, protestantes. Então massacraria, logicamente, os católicos. Então houve guerras entre católicos e protestantes. E aí, isso provocou a fuga de muitas pessoas da Europa. E essas pessoas que fugiram por causa das guerras entre católicos e protestantes lá da Europa, foram para onde? Vieram para a América Latina. Inclusive para o Brasil. Como foi o movimento lá? 1517. O Brasil descoberto quando? 1500. Então muitos vieram e colonizaram. E aí existe um capítulo muito importante, quando eu digo sempre aos estudantes, né? Estude, por exemplo, a questão holandesa. Aqui para nós. Nós estamos em Olinda. Olinda. Estude a invasão holandesa em Olinda. Estude a influência religiosa. A influência religiosa dos holandeses aqui em Olinda. Não somente desses mosteiros e tudo, mas inclusive de evangélicos aqui em Olinda. E no Brasil. Então nós tivemos assim, eles correram, por causa das guerras religiosas, lá da Europa, vieram para a América Latina. O Brasil era um país que estava começando, ajudaram nessa colonização no Brasil. E nós temos uma influência religiosa
Isso aí. Eles começaram também participando do povoamento do continente, desse continente que nós chamamos continente recém-conquistado, que praticamente era toda a América Latina. Aqui ficam, meus irmãos, alguns pontos importantes, mas eu queria concluir voltando a algumas teses que acho que são mais importantes, que ainda hoje a igreja precisa refletir. O Papa não pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria dos cânones da igreja. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes seja um contínuo arrependimento. Quem não se arrepende de uma coisa errada que cometeu, não pode se dizer nova criatura. Não pode. Ela continua sendo ímpia. Porque só o ímpio acha que somente ele é certo e mais ninguém. E mais ninguém. Pregam futilidades humanas, quantos alegam que no momento que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Não é apenas uma futilidade humana, é uma heresia, é uma simonia. E eu quero concluir com esta. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Este é o verdadeiro tesouro que a igreja deve pregar. Precisamos mais do que nunca, meus irmãos, olhando para o passado, por esse momento que há 505 anos aconteceu, fazermos uma reflexão profunda dos dias que nós estamos vivendo, que pouco a pouco estamos permitindo determinadas entradas sutis dentro da doutrina. E nós vivemos num momento chamado de frouxidão moral, que leva a uma frouxidão espiritual. Deus é o bonzinho, Deus é todo amor, Deus é aquele que perdoa tudo. Deus não bota ninguém no inferno, e realmente não bota, a pessoa é que vai, mas as pessoas pregam, Deus é amor, se Ele é amor, não vai permitir que ninguém vá para o inferno, ninguém se perca. Eu posso fazer o que eu quiser, afinal de contas, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais eu pecar, mais eu vou ter abundante graça sobre mim. É o que muitos pregam. É o que muitos pregam. A igreja é para todos. E é. Para todos convertidos. Mas a ideia não é para todos. Quem quiser, venha. Faz alguns anos mesmo, não é tão recente, surgiu uma igreja em São Paulo, chamada a Igreja dos Disciplinados. Todo crente que era disciplinado em sua igreja, ela ia para aquela igreja, porque era a igreja dos disciplinados. Mas depois descobriram que a igreja não era dos disciplinados, a igreja era dos indisciplinados. Eles já vinham disciplinados de outras igrejas, iam para ali e não queriam saber de disciplina nenhuma. Aí a igreja acabou. A igreja acabou. Porque os disciplinados eram verdadeiros indisciplinados. Temos no Brasil e no mundo todo igrejas para todos os gostos. Todos os gostos. E alguns cometem até heresia. Uma irmã, quando era pastor lá em João Pessoa, senti a ausência da irmã por algum tempo. Encontrei-me com ela na rua. Disse, minha irmã, eu estou sentindo a ausência da senhora, mesmo a igreja sendo grande, mas dá para sentir a ausência da senhora. Essa,
O senhor só sentiu agora? A igreja é grande e tal, mas senti. Algum problema? Não, eu já saí de lá. Porque agora estou numa igreja muito boa. Quer dizer que lá não era. Não, não. Eu estou na igreja que a gente só ora de joelho. Aí eu disse, mas lá também é só ora de joelho. Aí ela disse, não. Eu fiquei lá, eu disse, não, a senhora nunca tirou o joelho para poder orar. Lá a gente ora de joelho, canta de joelho, adora de joelho. Lá ninguém tira o joelho para poder orar. Eu vi que as coisas estavam caminhando para isso aí, então eu vou logo brincar com a irmã e dizer. Aí depois eu olhei para ela assim, aí ela orou, aí sorriu e disse, o senhor quer dizer mais alguma coisa a mim? Eu quero, cara. Então diga, essa igreja que a senhora está agora é uma igreja boa? Ela disse, eu digo, sai de lá, porque daqui a pouco ela não vai prestar, não. Se ela entendeu o que eu estava dizendo, né? Deu aquele sorriso amarelo e foi embora. E tempo depois já estava noutra igreja, porque aquela já não prestava mais. Então, tem gente que não quer doutrina. Se você falar em vida espiritual, tem gente que não quer ouvir, não. Porque não tem gente, meus irmãos, que não quer saber de vida cristã verdadeira. Quer saber de status, de posição. De posição. E não de adoração verdadeira ao Senhor. Mas isso aí é um outro departamento, é história para mais de 1000. A gente fica por aqui. Ficar de pé.